Oiê, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Bora de teoria, porque é a teoria que a gente gosta. Vamos para essa, que acredito que não é nova, mas acredito que seja novidade. Entendeu? Paradoxo aí. O encobrimento da segunda lua da Terra, o satélite secreto que eles não querem que você veja. Sim, você ouviu direito, viu? Tem muita gente por aí que acredita que a gente não tem só uma lua no céu, tá? Mas duas. E a segunda estaria sendo propositalmente escondida de nós há décadas. Bora abrir a mente, depois a gente julga, tá? Vamos explorar essas possibilidades juntos primeiro. Bora começar pelo básico. Essa teoria não é nova, como eu já mencionei. Lá para os anos de 1840, um astrônomo chamado Frederick, diretor do Observatório da França, afirmou ter observado uma segunda lua girando ao redor da Terra, tá? Segundo ele, ela era bem menor que a nossa Lua principal e seguiu uma órbita muito mais próxima da superfície, tá? Algo em torno de 12 mil quilômetros de altitude, completando, sim, uma volta a cada 3 horas. Claro que na época muitos cientistas zombaram do cara, né? Mas a teoria ganhou fôlego em 1898, quando o cientista alemão George anunciou que não é só uma não, tá? Muito menos duas, mas várias luas menores orbitavam a Terra, inclusive com rotas elípticas que as faziam desaparecer e reaparecer periodicamente. Ele chegou a publicar cálculos, observações e previsões a respeito, tá? E foi solenemente ignorado pela comunidade científica dominante, mais uma vez, né? Mas aí vem a pergunta: se a segunda lua existe, por que ninguém vê? A resposta dos teóricos é simples. Ela está sendo escondida intencionalmente, tá? Isso mesmo. A teoria diz que ela pode ser feita de um material escuro, ter um campo de invisibilidade por camuflagem eletromagnética ou até estar sincronizada de forma que só pode ser vista em momentos exatos, entendeu? Com acesso restrito. E aí que a coisa fica ainda mais louca. Segundo relatos em fóruns, canais alternativos e documentos vazados de supostos ensaios de quem? Ela, ela mesma, NASA. Essa segunda lua, que alguns chamam de, adivinha? Lilith. Lua negra ou companheira silenciosa. Quem é aqui? É do início do canal do TikTok. Lembrou, né? Não é um corpo celeste comum, tá? Ela seria uma base artificial ou até mesmo uma nave gigantesca estacionária construída por uma civilização muito avançada, talvez nem tão humana assim. Lembrando que já tem um vídeo sobre a lua falsa aqui, tá? Relatórios que circulam em comunidades conspiratórias afirmam que Lilith seria uma estação de observação alienígena ou até um centro de controle remoto para manipulação da psique coletiva da Terra. Ela enviaria sinais de baixa frequência que afetaria nossas emoções, sono e até nossa percepção do tempo. Tudo isso, claro, sem que a maioria da população tivesse a menor ideia. E olha só que interessante. Em 2015, astrônomos de onde? Da NASA, anunciaram a descoberta de um quase satélite da Terra chamado 216 HO3, um pequeno asteroide que orbita a Terra de forma estável e constante. Oficialmente, ele não é classificado como uma lua, mas o próprio comunicado da NASA dizia que ele era o companheiro mais estável da Terra já detectado. E isso reacendeu o debate. Será que isso tal, segundo o satélite, mas estão dando como outro nome para despistar? Tem mais, tá? Alguns dizem que a segunda lua já aparece disfarçadamente em algumas filmagens da ISS, a Estação Espacial Internacional. Pontos escuros que surgem e desaparecem de forma inexplicáveis, rastros captados por telescópios amadores e até relatos de pilotos que avistaram dois corpos brilhantes orbitando durante a noite, tá? Especialmente em regiões do hemisfério sul. A conexão com antigas civilizações também aparece nessa teoria, viu? Cultura como os sumérios, os maias e os hindus mencionam mais do corpo celeste associado à Terra. Muitos falam que as duas irmãs no céu, ou da esfera oculta que observa a humanidade. Os textos védicos, por exemplo,
Vocês já conhecem? Vocês querem que eu traga sobre o mundo védico? Cito a lua escura que influencia os karmas ocultos da humanidade, tá? E como sempre, surge a pergunta: quem ganharia com esse encobrimento? Para muitos teóricos, a elite global, governos e corporações espaciais e organizações como quem? De novo, novamente, outra vez, NASA. Mantém esse segredo porque ele revelaria verdades que abalariam toda a nossa compreensão do universo. A existência de uma segunda lua artificial, por exemplo, colocaria em xeque tudo o que sabemos sobre quem? Física, astronomia e até a história. Imagina se fosse revelado que essa segunda lua é uma instalação alienígena, funcionando há milênios, nos vigiando como ratos de laboratório. Ou então, que ela está conectada a algum tipo de plano cósmico de controle energético da Terra. A verdade poderia ser demais para a maioria das pessoas, viu? Lembra quando falaram que o mundo ia acabar em 2012 e um monte de gente foi de arrasta, com medo? Então. E aí eu te pergunto, como se fosse um papo aqui, só entre a gente aqui, será que a gente só enxerga aquilo que nos deixam ver? Será que estamos presos num show de luzes programado por quem domina esse céu? Vai saber. Mas uma coisa é certa, tem muito mais entre a Terra e o espaço do que sonha a nossa vã ciência. Presta atenção.